corpo de Leonel Brizola deixou o hospital ao som do hino da independência. Emocionados, companheiros, políticos e populares acompanharam o carro num cortejo a pé, que cortou as ruas de Copacabana durante a madrugada. O corpo de Leonel Brizola chega amanhã a Porto Alegre. Os gaúchos vão se despedir do ex-governador durante a tarde e a noite aqui no Palácio Piratini, sede do governo do estado. Na quinta-feira, será levado para São Borja, na fronteira com a Argentina, e será sepultado ao lado da mulher Neuza Brizola e do cunhado João Goulart, no mesmo cemitério onde está o corpo do presidente Getúlio Vargas. Chegou ao Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Foi levado pela guarda de honra para o Salão Nobre. Estava coberto com as bandeiras do partido, do estado do Rio e do Brasil. Pouco antes das 8 da manhã, o arcebispo emérito do Rio, Dom Eugênio Salles, rezou uma oração com a família. Em seguida, o velório foi aberto ao público. Dona Leda, 82 anos, foi a primeira pessoa a se aproximar do caixão. A política, para mim, acaba com ele. Durante toda a manhã, os parentes do ex-governador permaneceram junto ao caixão, recebendo as condolências dos visitantes. O presidente Lula retardou a viagem aos Estados Unidos para ir ao velório. Mesmo depois das críticas recentes de Brizola ao governo, o presidente fez questão de prestar homenagem ao ex-governador. Na chegada, foi recebido com protestos e vaias por alguns militantes do PDT. Diante da confusão, o presidente Lula se retirou. Foi uma grosseria que só se desculpa, e eu compreendo isso, pela dor e pela emoção das pessoas. No hall de entrada do Salão Nobre do Palácio Guanabara, dezenas de coroas de flores com mensagens de amigos, parentes, políticos, correligionários. Mas a maior homenagem ao ex-governador Leonel Brizola veio do povo, das pessoas comuns, anônimas, que passaram o dia inteiro numa fila esperando a hora de se despedir. Uma bandeira ou um lenço vermelho no pescoço, um álbum de fotos na mão, uma flor, os olhos úmidos. Cada pessoa encontrou sua própria maneira de dizer adeus. Lideranças que militaram com Leonel Brizola na política destacaram a importância do ex-governador em momentos decisivos da história do Brasil. O socialista Miguel Arraes lembrou. Teve coragem de assumir, em muitos momentos, situações difíceis, assumir decisões que mudaram, por vezes, a rota que outros queriam dar pela força. Ele inscreveu nas páginas da nossa história recente uma história de vida e de luta pela liberdade, pelos direitos do nosso povo e pela soberania do nosso país. Foi governador 3 vezes por 2 estados os mais politizados do país, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. O arquiteto que transformou em realidade as obras sonhadas pelo ex-governador lamentou a morte de Leonel Brizola. Um grande brasileiro, nacionalista, que vai fazer muita falta. A defesa dos ideais trabalhistas deu a Leonel Brizola projeção em todo o mundo. Num telegrama ao PDT, o presidente de Cuba, Fidel Castro, refere-se a ele como um incansável e histórico lutador pela causa dos interesses do povo brasileiro. Em nota, o presidente da Internacional Socialista, Antônio Guterres, afirma que Leonel Brizola teve um papel inesquecível na luta pela melhoria das condições dos trabalhadores e pelo esforço na procura de um mundo melhor para todos. O Brasil, diz o presidente da Internacional Socialista, perdeu uma das suas personalidades mais notáveis. Do lado de fora do Palácio Guanabara, você vê aí que ainda há uma fila muito grande. A impressão que se tem é que a fila é de 200, 300 metros de pessoas aguardando pela chegada aqui ao Palácio Guanabara. E aqui dentro, de volta aqui dentro, nós vemos que as pessoas trazem flores, trazem bandeiras do PDT, que era o partido do qual Leonel Brizola era o presidente nacional. O Palácio Guanabara vai ficar aberto toda a noite, o velório vai ficar até às 8 da manhã. Daqui ele vai para o CIEP, que ele inaugurou quando governador, e de lá embarca para Porto Alegre. O filho de agricultores, Leonel de Moura Brizola, nasceu em 22 de janeiro de 1922, no interior gaúcho. Aos 11 anos, engraxava sapatos, mas conseguiu estudar engenharia e, na década de 40, ingressou na política. Copacabana, zona sul do Rio.
Mesmo depois de seguidas derrotas nas urnas, ele ainda era saudado com entusiasmo por populares. Aos 82 anos, ainda era consultado por outros políticos. Eu acho que eu tenho uma experiência, eu venho de longe. Começou aos 23 anos. Foi um dos fundadores do PTB gaúcho em 1945. Brizola ainda era estudante de engenharia quando se elegeu deputado estadual. Em 1950, casou-se com Neuza, irmã de João Goulart, uma relação que o aproximou de Vargas. Nós vivíamos aí desorientados, como eu. De repente, ele deu chance da Revolução de 30 e o velho Getúlio subiu. Foi essa grandeza, direito aos trabalhadores, direito aos nossos irmãos negros. Vargas voltou à presidência pelo voto. Brizola se tornaria um de seus principais colaboradores. Em 54, logo após a morte de Getúlio, Brizola se elegeu deputado federal. Um ano depois, tornou-se prefeito de Porto Alegre, somando mais votos do que todos os outros adversários juntos. Em 58, aos 36 anos, Brizola já era governador, o mais jovem da história do Rio Grande do Sul. Deixou sua marca na educação ao construir 6.000 escolas. E provocou reações contrárias no meio empresarial e nos Estados Unidos ao encampar empresas de infraestrutura de eletricidade e telefonia que pertenciam a companhias americanas. O nome de Leonel Brizola tornou-se definitivamente nacional em agosto de 61, com a renúncia do então presidente Jânio Quadros. O vice João Goulart estava no exterior e havia uma articulação dos ministros militares para impedir que ele assumisse a presidência. Usando uma rede de rádios, Brizola liderou a chamada cadeia da legalidade e a tentativa de golpe fracassou. O governador do Rio Grande do Sul concita o povo a formar fileiras em torno da sua cruzada legalista. Em 62, já no Rio de Janeiro, Brizola foi eleito deputado federal pelo estado da Guanabara. No parlamento, liderou as esquerdas e virou o principal coordenador do grupo de pressão para a realização das reformas de base. Reformas na lei ou na marra. Foi nesse clima que aconteceu o chamado Comício da Central do Brasil. Aqui, diante de 200.000 pessoas, o então presidente João Goulart anunciou o início da reforma agrária e a decretação da lei que limitava a remessa de lucros das multinacionais para fora do país. Foi na noite de 13 de março de 1964. Em 31 de março, o golpe militar, depois João Goulart. Brizola articulou um movimento de resistência armada no Rio Grande do Sul, mas Goulart desautorizou o movimento. Preferiu o exílio no Uruguai. Logo depois, Brizola seguiu o mesmo caminho. E por 15 anos foi obrigado a se manter fora do Brasil, até finalmente ser beneficiado pela lei da anistia em 1979.